Vamos iniciar mais um Curiosidades TDAH Fora da Caixa, para nós sabermos tudo sobre o TDAH, nossas crianças, o que é impulsividade, déficit de atenção, hiperatividade e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre a importância da rede de apoio da mãe TDAH. Isso mesmo. Déficit de atenção. A criança não consegue prestar atenção em nada na sala de aula, ela não consegue parar e prestar atenção sequer, às vezes, nas brincadeiras. Ela tem muita dificuldade de concentração, de ficar parada executando apenas uma atividade por vez. Às vezes até brincadeiras lúdicas, mais calmas, ela não consegue ficar concentrada em uma única brincadeira, a não ser brincadeiras como videogame, coisas que tragam ela com alto foco, né? Então, são crianças muito dispersas, que não conseguem prestar muita atenção. Essas são que têm disfunção do foco, certo? São as crianças com déficit de atenção. Já as crianças hiperativas são aquelas crianças, e nem sempre tem as três questões vinculadas junto. Nós temos crianças que somente têm o déficit de atenção. Por isso que a gente chama atenção aqui, porque nem sempre estão todas as características vinculadas. Já a hiperatividade é aquela criança que pula, é inquieta na cadeira, não para, parece que tem formiga, gente. Pula para todos os lados, corre, as perninhas parece que são mais rápidas do que o seu pensamento, né? Elas vão correndo, pulando, saltando, não conseguem dar conta do perigo, né? Elas correm sem parar, pedem para ir 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes no banheiro, não conseguem ficar sentada na sala de aula, tem uma inquietude interior muito grande, brincadeiras quietinha para ela não é a praia, o negócio delas é sair correndo, brincando, correndo, negócio, quando tu viu assim, passou correndo para a criança. No mercado ela não para um minuto, o carrinho do supermercado é o maior playground da vida dela, né? Então, essa criança, ela é muito agitada. Imagina ela dentro de uma festa onde tu quer que ela fique quietinha na hora do casamento. Nem pensar. Ela não para. E aí que fica... Para, criança. E ela não vai parar. Ela fica ali inquieta de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ela corre, tu correndo atrás dela. E ela corre, tu correndo atrás dela. Aquela criança parece que tem pilha e não para. Essa é a hiperatividade. A impulsividade é a questão dela, ela interrompe falas, ela é impulsiva, ela é tagarela, ela fala muito, ela tem tipo uma impulsão. Às vezes ela chega a ser agressiva. Ela não consegue muita comunicação social com os demais colegas por causa dessa forma de agir. Então, muitas vezes, essa agressividade chega a ser agressiva, às vezes, no falar, ela tem um ímpeto, uma fala um pouco mais alta, mais alterada, às vezes ela não é bem vista por isso. Ela fala muito. Então, isso tudo não é bem visto, às vezes, pelos coleguinhas da sala de aula. Ela se considera, às vezes, inapropriada para o ambiente. E isso causa, às vezes, desconforto. Mas é o jeito da criança ser por causa da impulsividade. Em decorrência desses impulsos. Ela não aceita muito bem, às vezes, as coisas e ela rebate de pronto. Então, são grandes dificuldades que a criança enfrenta no decorrência da impulsividade. Então, como eu digo, são as garrinhas, né, da impulsividade que às vezes vem, né, como se fosse a criança tem aquela coisa de brigar, de ficar brava, bate a porta quando chega em casa porque está furiosa. É exatamente assim, dessa forma que a gente vê a criança tendo os problemas da impulsividade vinculada. Bom, explicado isso que a gente está falando aqui, o que são as questões, nós vamos hoje, né, falar um pouquinho sobre a rede de apoio. Rede de apoio significa a gente ter pessoas que nos auxiliam realmente com a nossa criança TDAH, né? Nós temos com quem contar. E contar não significa somente assim alguém que cuide da nossa criança, alguém que uma creche ou algo assim. Então, o que às vezes eu digo rede de apoio? Aquela pessoa que não está ali só cuidando da criança, mas compreende os problemas que a criança tem. Então, uma rede de apoio é alguém que, além de ficar com a criança, está te apoiando efetivamente nos cuidados com a criança, como deve ser, compreendendo o que as crianças têm. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu considero uma rede de apoio. Tive uma aluna, agora na última mentoria, a dona Neuza, que inclusive deu um testemunho, ela é avó da criança e ela fica com a criança num período, né? É uma rede de apoio para essa mãe TDAH. Então, o que acontece? Ela fez o curso, ela foi se interessar pela situação, ela foi estudar tudo para ajudar o neto, trouxe a mãe para a mentoria,
fez todo um processo. Imagina, é uma criança aonde teve toda uma estrutura de rede de apoio formada, aonde não só a mãe estava estruturada, mas a mãe, a avó, o pai, veio uma mentoria com toda a família para poder estruturar uma estrutura para a criança. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso a gente chama de rede de apoio da criança, que a criança não está só com um familiar tendo consciência do problema, mas a rede, né? Quem fica com a criança. Então, nessa estrutura familiar, a gente tem que entender que, às vezes, a rede de apoio que a gente quer dizer é quem cuida da criança. Então, às vezes, nós estamos deixando os nossos filhos, que é muito normal, e eu quero que vocês entendam, isso é normal, com a avó um período. Às vezes ela está na escola um período, no contraturno nós trabalhamos, precisa ficar algumas horas com a avó. Essa avó ela precisa saber como lidar com essa criança. Precisa entender os problemas da criança. Ou às vezes nesse contraturno ela está ficando com um tio, uma tia, uma madrasta, um padrasto, alguém que está cuidando da criança. Ela precisa saber exatamente como cuidar da criança. Né? Ou até mesmo um cuidador. Às vezes, por exemplo, nós pagamos uma pessoa para cuidar da criança, né? Quantos de nós trabalhamos e temos alguém ali cuidando da criança algumas horas, uma babá, também precisa saber e ter consciência do que é necessário para cuidar da criança. Então, nós temos que saber que rede de apoio significa a pessoa que nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, mas que tenha certeza de como é que é o processo de cuidado da criança. Porque aquela pessoa que fica com a criança mais do que 2 horas por dia, ela faz parte do processo do dia a dia com a criança. Então, ela faz parte da rede de apoio. Se ela está ficando mais de 2 horas com a criança, ela faz parte do cotidiano da criança. E se isso é contínuo, ela está com a criança. A partir do momento que ela cuida da criança todos os dias, ela faz parte da sua rede de apoio. E aí nós temos que entender que essa pessoa precisa ter consciência do processo, precisa ter consciência de como deve ser o cuidado da criança. Para isso, primeiro, a mãe tem que saber como proceder e a mãe precisa passar os conhecimentos para essa pessoa que cuida da criança. E aí que vem, o que é a rede de apoio? Uma rede de apoio consciente, uma rede de apoio que tenha conhecimento. E a rede de apoio não para só por aí. A rede de apoio significa pessoas que vão ter um ouvido, um ombro para você. Muitas vezes nós, mães, não temos rede de apoio. Porque o que nós temos, às vezes, é uma creche, onde deixar os nossos filhos no horário de trabalho. Nós temos uma pré-escola, um contraturno pago lá para a criança ficar enquanto nós trabalhamos e viemos para casa. Então, quer dizer, nossa rede de apoio é basicamente a creche onde a criança fica e nós nos viramos. Mas nós precisamos de uma rede de apoio onde a gente consiga nos consolidar e colocar e desabafar os nossos problemas reais, onde nós estamos passando pelos nossos problemas. E nós temos que ter um lugar onde colocar isso, falar com alguém. Alguém que passa a mesma coisa que nós. Aí vem o segundo lado da rede de apoio da mãe. O segundo lado significa o quê? O lugar onde essa mãe vem a conversar com pessoas que passam pela mesma situação que ela. E, por exemplo, quando nós falamos de uma mentoria coletiva, nós formamos esses grupos de rede de apoio, aonde uma mãe que passa a mesma coisa que a outra vem e compartilha a sua experiência com a outra mãe e uma mãe vai apoiando a outra, tanto nas dificuldades quanto nas alegrias. Compartilha-se alegrias, compartilha-se dificuldade e vão juntas numa rede, uma apoiando a outra. E essa rede de apoio é a melhor rede que existe, porque a mãe sente que não está mais sozinha, que nunca mais ela vai estar sozinha. Ela tem um grupo para se apoiar. E esse grupo vai ficar junto sempre. A Samanta, que está aqui, pode falar. Ela tem um grupo. O grupo de alunas lá é uma rede de apoio, onde ela manda uma mensagem lá e as meninas vão lá e vão falar com ela, vão conversar. O grupo se interage. O grupo interage, literalmente. Então, é um grupo onde tem uma rede, onde elas são unidas, literalmente. E essa rede é tão essencial, porque naquele momento que você está passando uma luta, você quer dividir com alguém o que você está passando, mas às vezes você não tem ninguém. Resumo, o que eu tenho para dizer para vocês, que a maioria não tem com quem compartilhar suas dores. E isso é algo necessário. É necessário nós ter com quem dividir. É necessário nós nos unirmos com quem passa as mesmas dores que nós passamos. Nós precisamos estar juntas, porque, na verdade, nós sabemos a dor da outra porque nós temos a mesma dor. Eu sei o que você passa porque eu sou mãe de uma criança TDAH e eu tenho TDAH.
Eu sei as dores que vocês vivem, porque eu vivo elas em casa. Quando eu falo sobre escovar os dentes, dificuldades do meu filho, que tem que estar chamando para tomar banho, que tem que chamar toda hora para escovar os dentes, se eu chamar ele de um cômodo ao outro, ele não vem. Quando eu falo que tem que chamar uma, duas, três, quatro vezes, e se não é assim, eu tenho que ir lá e cutucar ele, Mateus. Senão eu dou um grito e fico, ai meu Deus, ele não tá me ouvindo? E vocês dizem, meu Deus, é assim mesmo? É porque eu vivo. Quando a gente vive, a gente sabe o que é. Quando nós vivemos na pele, a gente sabe o que a gente passa. Agora, se tu não vive a mesma situação, como é que tu vai compartilhar com quem não passa? A gente precisa compartilhar as coisas com quem passa as mesmas coisas que nós passamos. Então, nós precisamos aprender, ter conhecimento para poder passar para quem nos apoia, no sentido de quem nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, porque não adianta nada eu chegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, minha mãe, tá? Minha mãe, chegar para minha mãe e dizer assim, mãe, o Mateus funciona dessa forma. O Mateus tem isso, o médico já disse para mim tudo que ele tem, e eu preciso que você atenda o Mateus dessa forma. Mas se eu não disser para ela exatamente os problemas do Mateus, não vai saber como lidar com ele. Não vai. Mas a primeira coisa que eu preciso saber é quais são as formas de lidar com o meu filho. E muitas vezes nem eu sei. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu tive que ir em busca do conhecimento, descobrir como que eu tinha que fazer, descobrir o processo, descobrir efetivamente a maneira de resolver, para depois eu poder passar para minha mãe. Eu jamais eu poderia passar para quem cuida do meu filho a forma certa de agir se eu não soubesse. Primeiro eu preciso ter o conhecimento, depois passar adiante. Eu não posso passar para outra pessoa o que eu não tenho. Então, primeiro eu tenho que ter o conhecimento. Para depois eu passar para adiante. Pra depois eu passar para a pessoa que me ajuda a cuidar do meu filho como tem que ser. Assim, para depois eu poder passar adiante para outra pessoa. Então, assim, eu preciso muito, vocês têm que entender que a gente precisa ter o conhecimento para depois poder passar adiante esse conhecimento. Não adianta nada nós não termos o conhecimento. Então, nós precisamos adquirir esse conhecimento para poder pegar as pessoas que nos apoiam à nossa volta e cobrar a mesma coisa. Tem a creche lá que está cuidando da criança. Como é que eu vou cobrar a pedagoga da escola, a pedagoga da creche, a pedagoga que cuida da criança? O que é necessário se eu não sei? Como? Impossível! Não tem como eu exigir algo se eu não sei o que é necessário. Por isso que nós falamos da importância do treinamento de pais, do treinamento de mães. Porque esse treinamento é fundamental. Ele faz com que vocês tenham a informação certa de como fazer para atender melhor os filhos de vocês. Como chegar lá na escola e se posicionar. Como chegar diante de um médico e ver o atendimento. Como ensinar para quem vai cuidar do seu filho em casa, como lidar com a criança. Como explicar para a sogra, olha, sogra, na verdade, não é que eu não eduquei meu filho, a questão é biológica. Nosso pequeno tem isso, sogra. Então, assim, você vai ficar com ela. Tô dando um exemplo da sogra, tá? Infelizmente, a minha já partiu faz tempo, né? Mas eu tô dando um exemplo que eu não tenho, tá? Mas, digamos assim, o problema é esse, né? Muitos falam da sogra, eu não posso falar, eu adorava a minha. Mas, assim, a pessoa chega e divide e compartilha. Compartilha sua experiência. E diz, olha, é isso que nosso bebê tem, é isso que a nossa criança tem, é isso que ele tem, ele está na fase da alfabetização agora, nós vamos ter que ter uma paciência, nós vamos ter que fazer isso para resolver a questão. Agora nós vamos ter que fazer isso. Então quer dizer que nós precisamos saber como. Não adianta simplesmente nós acharmos que quem está com a criança vai ser adivinha. Não tem. É algo que tem que ser explicado. E nós temos que saber para explicar. Até mesmo para babá, para quem for ficar com a criança. Porque não adianta. O que importa é a pessoa que fica em casa com a criança. A pessoa que está diretamente com a criança saber como lidar com a criança. E isso é fundamental. Fundamental. Porque as emoções da criança é diferente. A situação com a criança é diferente. Então, esse processo é para que, primeiro, a mãe seja treinada, a mãe saiba como fazer, e para depois que a mãe possa passar adiante, possa passar para o pai vai treinar, a avó, o vô, a madrasta, não importa. Quem for que fique cuidando da criança. O que importa é que, na realidade, a criança consiga ficar melhor. E a rede de apoio é isso, gente.
A rede de apoio é se apoiar, é conseguir saber que você vai ter com quem dividir tudo aquilo que você não está conseguindo dividir hoje. Sabe aquele espaço que você não tem hoje, aonde compartilhar suas dores? Aquele espaço que você não está conseguindo dividir suas dores, é nesse espaço que você vai ter a rede de apoio. Eu sempre falo dos números. E aí vocês ficam assim, nossa, lá vem ela de novo. Falo dos números porque é importante. O TDAH, como eu falo, tem de 4 a 5% da população mundial tem TDAH. Menos de 18% é diagnosticado. Ou seja, a cada 10 crianças, 8 não tem diagnóstico e tratamento. Por isso que eu falo tanto sobre a síndrome, o que são os sintomas, como são, o que são e o que não são, para que vocês entendam e comecem a compreender o que se trata o TDAH. Entendendo isso, vocês vão conseguir entender para poder buscar o tratamento adequado. E buscando o tratamento e ajuda no lugar certo, vocês vão conseguir ver a transformação da criança de vocês. Porque o nosso objetivo aqui é transformar o aprendizado das crianças de vocês em 21 dias e transformar eles em crianças acima da média. Meu Deus, minha filha é assim, achamos que ela fala por querer aparecer e os demais colegas se afastam dela. Não, é a impulsividade, tá? Essa questão da fala, do impulso, da interrupção, não é querer aparecer, é uma questão da criança impulsiva. E às vezes a gente acredita que é uma gafe, que ela faz porque quer aparecer. Não, a criança ela é impulsiva, ela tem esse comportamento e nós achamos que é porque ela quer. Não é. Não é não, é uma questão comportamental biológica. E é isso que acaba causando os maiores conflitos e os maiores problemas das crianças de relacionamento. E gera o bullying justamente porque a criança ela não está conseguindo se adaptar na escola. Por isso que a gente faz todo um processo com a criança, né? Para fazer com que ela consiga se reencontrar, se reentender, entender o realinhamento de emoções, realinhar as emoções, no caso, ensinar ela como lidar com isso, para ela se readaptar no ambiente escolar, porque muitas sofrem problemas graves decorrentes do TDAH. E aí vem ansiedade, depressão, insônia, crise de pânico, uma série de problemas decorrentes de fase posterior, lá na fase da pré-adolescência, na fase de 11, 12 anos, porque estão sem conseguir convívio social com os colegas. Meu filho tem 4 anos e estamos sofrendo muito, pois ele vem tendo um comportamento muito agressivo. Reclamações todos os dias que ele está batendo nos coleguinhas. A agressividade, como eu já fiz uma live, ela é consequência, resultado da impulsividade, viu, Silvana? Então, o que acontece? Ele está agressivo como um resultado da impulsividade, certo? Então, na verdade, tem que trabalhar a impulsividade para que ele deixe de ser agressivo. Ele vai parar com esse processo de agressividade. E é o que eu estava falando ali em cima, é um realinhamento de emoções, onde a gente consegue trabalhar a criança para que ela pare com esse processo agressivo. Aí a gente busca lá a origem, a essência do problema, que provavelmente as reclamações estão sendo pela questão do convívio, onde ele não se adaptou com as crianças, pelas suas características, e agora o que está acontecendo? Ele está reagindo impulsivamente com as crianças, sendo agressivo quando ele é provocado. Normalmente a criança ela está sofrendo bullying e aí ela faz uma reversão e ele acaba sendo considerado a criança problema, a criança rebelde, o problemático, mas na verdade ele está reagindo a alguma coisa. Estou sofrendo para ensinar a minha filha a ler. Ela tem 7 anos e está tendo muitas dificuldades. Tem que ter muita paciência, pois eu vejo que ela não se interessa. Olha, Jack, não é que ela não queira e não se interessa, ela está tendo real dificuldade para ler, né, e para escrever, provavelmente na fase da alfabetização. Pode ser que ela tenha dislexia junto com o déficit de atenção, tá? Teria que ver a questão do diagnóstico posterior, mas a questão é como fazer a mudança agora, transformar a aprendizagem dela agora, tá? Isso é o processo que a gente consegue fazer aqui. Mas o que você tem que entender é que ela aprende de maneira diferente. Tem todo um processo nela que ela aprende de forma diferente. Por quê? Porque ela tem uma questão neurobiológica. Então, se nós temos uma questão neurobiológica, nós temos que entender que não é que ela não queira, né?
é porque ela não consegue. Então, ela precisa ter estímulos diferentes para conseguir processar a aprendizagem. Minha filha tem 7 anos, muito inteligente. Todos com TDAH são muito inteligentes, pessoal. O pessoal acha que a criança com TDAH não tem um QI e inteligência. Tem sim. São muito inteligentes, só precisam aprender de uma forma cognitiva diferenciada, mas a inteligência é muito grande. Boa em matérias de exatas, matemática, mas na leitura não tem interesse nele. Provavelmente ela deve ter dislexia ou algum problema vinculado a essa área, tá, Neide? E é o déficit de atenção, porque o déficit de atenção tira a concentração na leitura. Meu filho tem TDAH, é muito difícil de lidar com ele. Quando quer algo que não consegue, fica agressivo. O que acontece? Ele, contrariado, ele começa a gerar uma agressividade, ele não aceita bem, né? Essas questões. Eu não sei bem a idade dele, mas normalmente ele quando ele é contrariado, ele repele de alguma forma. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu a ser agressivo como repulsa aquilo que ele é contrariado. Então, nós temos que trabalhar isso para que ele volte a controlar os impulsos dele, porque ele está fazendo isso em decorrência da impulsividade, tá? Ele tem que aprender a ouvir um não, tem que aprender como lidar com um não. Eu e o filho de 6 anos é bom em matemática, mas passa português. Ele não quer escrever, já começou a ler algumas palavrinhas simples, mas não se concentra por muito tempo. Sim, ele está no processo de alfabetização, né? Ele, pelo jeito, ele vai ser bom em matemática. Não, por isso ele não está conseguindo escrever com facilidade, né? Ele precisa passar por um processo vinculado à concentração devido à falta de atenção, tá? Então, a questão é, ele não consegue focar, concentrar. Então, a gente trabalha o processo de aprendizagem da criança para que ele consiga gerar o hiperfoco. Meu filho tem TDAH, nunca foi agressivo, sempre carinhoso, mas agora está sempre agressivo comigo. Tem 7 anos. Tatiana Conceição. Olha, o que acontece? Você tem que entender que a criança, ela muda os estágios. E a impulsividade, ela também vai mudando conforme a idade, tá? Tu tem que entender que a criança, ela de 0 a 3 anos é um processo, de 3 a 5, de 7 a 9, outro, e de 9 a 13, e depois 15, 17. Então, ela vai modificando as idades, estou falando, tá, das crianças. E conforme essas faixas etárias, vai mudando a forma da impulsividade, tá? E a forma de diagnóstico, tanto que os diagnósticos normalmente eles entram na faixa etária dos 5 para os 7 anos, a maioria dos pais entram no diagnóstico, que é na fase da alfabetização. E o que acontece? Ele está com 7 anos agora. Ele entrou para as relações na escola a partir dos 5, 6 anos. Começou o processo de alfabetização e começou a entrar no processo escolar e provavelmente ele está sofrendo de algum bullying, alguma coisa que ele está replicando em você a agressividade. Vou te contar o que acontecia comigo antes, né? Que a gente vai trabalhando e vai lidando e vai aprendendo. Meu filho, antes nesse processo, por exemplo, quando acontecia alguma coisa na escola, que depois a gente aprende a lidar com as crianças, a gente já sabe o que é. Se ele tivesse ocorrido qualquer coisa com ele no colégio, ele chegava em casa com a porta e fazia assim, ó. BUM! E eu olhava para ele, o que foi, Matheus? Nada! Bravo. Parecia assim que o mundo tinha acabado. E eu pensava comigo, é comigo, tá bravo comigo? Tá agressivo comigo? Não. Tinha mexido com ele na escola. Só que na escola ele não tinha feito nada, não tinha nenhuma reclamação dele. Ele aguentava tudo quieto. Chegava em casa, ele BUM! Com a porta. E eu assim, aí eu com minhas perninhas. O que houve, meu filho? O que aconteceu? Aí ele não soltava o verbo. Porque fulano. Quando ele começava a falar, ele descarregava toda aquela emoção do que tinha acontecido no colégio. Aí ele ia se acalmando, se acalmando, se acalmando. Às vezes chorava, me abraçava e tudo passava. Só que se a gente não abre o diálogo com a criança ela só vai gerar a raiva, a agressividade dentro de casa. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Porque a gente não puxou o motivo. O motivo não é a gente. Lá, o que ela está sofrendo lá na escola que ela não te disse.
Então, dependendo da situação, antes ele não estava sofrendo alguma coisa que ele está sofrendo agora que está gerando essa agressividade, mano. Dá uma analisada, vê os momentos que isso ocorre, vê o motivo do porquê que isso está ocorrendo. Então, às vezes, cada faixa etária tem um motivo específico. Essa faixa etária aí pode ser 7 anos, pode ser decorrência disso mesmo, viu? Meu filho tem TDAH, é impulsivo também. Atualmente, ele toma remédios para transtorno de ansiedade, onde desencadearam tiques motores. Ó, no caso, ele está tomando para a questão da ansiedade, decorrência do TDAH. O que precisa ser tratado, mãe? A origem, né? Nós precisamos trabalhar a origem para que ele consiga se acalmar, fazendo a diminuição do uso de medicação, mãe. Por quê? Enquanto ele continuar com a essência, o raiz do problema sangrando, ele não vai conseguir trabalhar o que está aqui, que é o galho, que é a questão do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é um reflexo, tá, Jaque? Sendo um reflexo, o que está acontecendo? Ele vem, trata aqui, mas ele não tratou a raiz. Trata aqui, ele não consegue se libertar disso aqui porque a raiz continua doendo. Ele não resolveu o problema real, que é o TDAH, que é aquilo que causa ansiedade. O que está causando ansiedade? Ele não consegue fazer as coisas da escola, ele não consegue se desenvolver bem, ele tem uma impulsividade que ele não consegue controlar, uma série de questões na vida dele que não está bem resolvida. E cada vez que ele não consegue isso bem resolvido, o que vem? Transtorno de ansiedade, e ele não consegue lidar com aquilo, tem um surto, tem uma crise de pânico, não consegue ficar na sala de aula, passa mal, uma série de coisas, aí ele começa a passar muito mal, e aí o que vai acontecer? Ele te pede para correr na escola buscar ele, mas a raiz do problema não foi resolvida. Então nós precisamos resolver a raiz. Quando tu resolver a raiz aos poucos, não pensa que é de uma hora para outra, vai reduzindo as crises de ansiedade com o tratamento adequado até acabar. O que eu digo de comorbidade vai acabar diminuindo a comorbidade até ter o encerramento, né? Porque todo transtorno de ansiedade ele vai sendo controlado até a gente conseguir reduzir e o médico mesmo dar alta das medicações. Ela lê soletrando e quando volta ao começo não consegue concluir a leitura. O que acontece? Ela está na fase da alfabetização. Se ela está na fase da alfabetização e ela está com essa dificuldade de leitura, ela perde a concentração. Então, ela começou aqui. Quando ela está lá, é que nem um adulto com dificuldade de concentração. Ela esqueceu que começou aqui. Ela volta, ela já se perdeu. Tá? Então, ela precisa treinar o hiperfoco. Ela precisa treinar o foco para, através disso, ela conseguir desenvolver melhor a leitura. E aí, sim, ela desenvolver a concentração. O que ela precisa é treinar a concentração. Ela não está conseguindo concentrar de forma adequada para desenvolver a leitura. Como meu filho tem 9 anos, é super agressivo em casa e na escola, enquanto está deixando ele fazer tudo, tá tudo bem. Agora, se fala não, ele já entra em surto e sai quebrando tudo pela frente. Olha, é um caso que teria que fazer uma consultoria individual. Pode ser caso de TOD, transtorno opositor, tá? Desafiador. Pode. Mas, para isso, teríamos que fazer uma consultoria individual, certo? Porque pode ser, além do TDAH, podemos ter um transtorno opositor desafiador também junto, pela forma como você está falando, tá? Só que a impulsividade, ela gera isso sim, viu? Gera. Está com 9 anos hoje, mas o tratamento com o neuropediatra desde os 6 anos, infelizmente, parece que é só pior. É que assim, ó, o que acontece já? Que eu te entendo, porque ele provavelmente está usando remedicações, as medicações não estão causando o efeito que deve. É o que eu falo para o pessoal. Só a medicação não funciona, não é pílula mágica. E os remédios muitas vezes não ajudam, têm efeitos colaterais. Por isso que a gente fala tanto do treinamento de pais, do partner training, do quanto a nossa metodologia funciona e é comprovada. Não deixe de assistir. Segunda-feira inicia a semana, vocês vão entender isso e muito mais, tá, pessoal? Beijo, gratidão, pessoal. Tudo de bom.